Boa tarde a todas, boa tarde a todas. Parabenizar todos os que usaram a tribuna aqui, que falaram aqui, fizeram suas reivindicações. É esse o objetivo das audiências públicas para discutir o orçamento. Cumprimentando o deputado Marculino, meu colega de bancada, vice-presidente da comissão, cumprimentando o nosso presidente, Gilmaci, que tem levado a sério as audiências públicas, tem dado uma força desde quando assumiu a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Cumprimentar também, que faz parte da mesa, o presidente da casa, o Vinícius Nascimento. Cumprimentar o Heraldo, prefeito, em nome de vocês, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, secretário, todas as autoridades aqui presentes. Pessoal, o orçamento do Estado de São Paulo, até vou corrigir, 372 bilhões é o orçamento deste ano, Zambito. Prazer em vê-lo aqui. 372 bilhões é o orçamento desse ano. A previsão orçamentária para o ano que vem é 388 bilhões no Estado de São Paulo. Tudo indica que vai chegar em 400 bilhões, que sempre aumenta em relação àquilo que a gente prevê. Então, é um Estado que tem muito dinheiro. E o Estado de São Paulo tem mais um detalhe. Tirando a União, que é o Brasil todo, o Estado de São Paulo é o maior Estado, 388 bilhões, e o segundo orçamento é a Prefeitura de São Paulo, com 130, 140 bilhões. Então, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem o segundo e o terceiro maior orçamento do país. E não dá para a gente ouvir o depoimento que eu prestei muita atenção do Cláudio Miro, né? Que colocou aqui sobre a questão do deficiência. O deficiente físico, no orçamento do Estado de São Paulo, ele tem apenas 72 milhões para todo o Estado de São Paulo. Até agora, foi gasto, nós estamos no mês de agosto, não estamos? Foi gasto 13 milhões e 300 mil. Ou seja, foi gasto apenas 18% e nós já estamos passando da metade do ano. Então preste atenção nesses dados. Eu ouvi o vereador, meu amigo português, fazer um discurso inflamado aqui sobre a questão do morador em situação de rua. Isso está na área da assistência social. Vocês sabem quanto que o orçamento do Estado de São Paulo tem na área da assistência social? Menos de 0,5%. Em torno de 41%, 42% do orçamento. Esse ano, tem 3 bilhões e 44 milhões para ser gasto. Só que também agora, no mês de agosto, tem 53%, 56%, que está congelado, como muitas outras secretarias estão com o orçamento congelado. O prefeito aqui está sofrendo na pele, porque em todas as áreas existe um congelamento muito grande do governo Tarcísio. Então, primeira coisa, Tarcísio está na hora de abrir as torneiras. A eleição é o ano que vem. O governador já tem uma preocupação com o ano que vem. Mas não dá para deixar de fazer os repasses das parcerias que tem com as prefeituras, com as entidades da sociedade civil, né, Santas Casas, as APAES, todas aquelas entidades. Então, precisa começar a soltar dinheiro. Por que o dinheiro está em caixa? Né, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E na assistência social, a gente fica muito preocupado, que como foi colocado aqui pelo Cláudio Miro e também repetido pelo vereador português, né? O problema é o cara ter deficiência física, como o Cláudio Miro. O problema do morador de rua. O problema é a deficiência de mentalidade, de pensamento, de consciência, né? O cara colocar menos de 0,5% na área da assistência social, que cuida das APAES, que cuida dos convênios, do leve leite, da cesta básica, da sociedade, das entidades da sociedade civil, que precisam da assistência social. E você põe menos de 0,5% no orçamento. O objetivo de fazer a discussão e ouvir vocês
A reclamação de vocês, o pedido de vocês, é da gente melhorar isso no orçamento. Da gente elevar isso. De 0,41%, 0,40%, de elevar pelo menos para 1%. Não precisa ser de uma vez só. Mas não dá para aceitar. Eu estou há 20 anos como deputado estadual. É sempre a mesma coisa. Você pega a área da cultura, do esporte, que tem muito a ver com todo mundo, mas de forma muito especial para os jovens, é o mesmo problema. Tem menos de 0,5% de contemplação no orçamento. Você pega a agricultura, né? Falaram um pouco da agricultura aqui, mas ontem em Rosana e hoje em Presidente Bernardes, falou muito da agricultura. Agricultura familiar, o pequeno produtor, aquele que produz aquilo que chega na nossa mesa todo dia. Aquilo que a gente vai comprar nas quitandas, no mercado, nas feiras. Também tem menos de 0,5% no estado de São Paulo. A agricultura. Vocês vão falar, mas o agronegócio é um estouro. O agronegócio tem vida própria, eles se viram sozinhos. Eles falam com o governo federal, com o Ministério, com o Banco Mundial, Caixa Econômica, BNDES. O agricultor que produz aquilo que a gente come, precisa da Secretaria da Agricultura. E não dá para admitir que a gente tenha menos de 0,5% para fornecer alimentos para a população. Então a gente precisa corrigir isso no orçamento. Isso não é defesa de determinado partido, determinada ideologia, não. Isso é da sociedade como um todo. Então, essa discussão serve para isso. Então nós precisamos corrigir. Na assistência social, por exemplo, e foi colocado aqui, eu vi em todas as audiências públicas, a questão do transtorno do aspecto autista, do TEA, né? Quantidade de entidades que estão cuidando desse assunto e que está sendo diagnosticado, né? E a gente percebe o tanto que cresceu isso. Nós temos que ter programas no estado de São Paulo para o autista. Eu aprovei uma lei em 2019. Vocês podem até anotar. A Lei 17.158 de 2019. Aprovei na Assembleia Legislativa por unanimidade. O Dória sancionou. Virou lei na cidade de São Paulo. Até agora, vereador português, não foi colocado em prática, porque não foi regulamentada. Tem muitas coisas que foi do governo federal na área do autismo. Lei aprovada pela Dilma, que está implementada, que está acontecendo. Muito do que está acontecendo, o Estado poderia colocar também dinheiro no programa e atender esse setor da sociedade, junto com os deficientes, né? Junto com outras áreas. Uma outra área, que foi criada uma secretaria, foi muito bom, nós comemoramos, a Secretaria da Mulher, para cuidar dos assuntos das mulheres, da proteção, todos os aspectos. Não colocaram dinheiro, e o pouco que colocaram está congelado. Então não tem que levar a sério o orçamento, gente. O orçamento é a lei mais importante que a gente aprova todos os anos. Todas as leis são importantes. Mas aqui em Cândido Mota, a lei mais importante que os vereadores aprovam todos os anos é o orçamento, porque mexe com a vida das pessoas. É quanto que vai para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o meio ambiente, para o esporte, cultura. Então essa lei, por isso que tem que ter participação. Tem que ter a presença, como está tendo no dia de hoje, para a gente discutir isso. E a gente melhorar e ajustar no orçamento. Porque tem dinheiro, mas na área da saúde, da educação, da segurança pública, está carimbado o dinheiro. Muitas vezes o problema é de gestão, né? Agora essas áreas que eu estou tratando aqui, falta dinheiro sim, falta verba, precisa colocar mais dinheiro. E por último, uma área que eu falo sempre também, é a questão do IANSP. A questão do IANSP é séria, e aí mexe com a saúde, como foi colocado aqui, que é uma área, uma das mais importantes, ou a mais importante sempre. Qual o problema do IANSP? Nos últimos 5, 6, 7 anos, o governo tirou o pé, deixou de fazer o repasse da parte do governo para o IANSP. Desconta lá no lerite do funcionário público, é sagrado, desconta mesmo, não tem jeito.
Agora, a parte do governo que tinha que ser a mesma coisa que desconta do funcionário público, ele deixou de repassar. Por isso que tem essa precarização do Hospital do Servidor Público, dos convênios com as Santas Casas. Nós fizemos uma luta enorme aqui, Toninho, meu colega, meu assessor, né? Quando a Santa Casa de Ourinhos foi descredenciada. O problema que deu para voltar a credenciar. Por que se descredenciou? Porque não tinha repasse, estava defasado, né? Então precisa resolver esse problema do IANSP. Só para vocês terem uma ideia, o governo do estado de São Paulo passou 212 milhões, parece que é bastante. Só que do funcionário público foi descontado 5,4 bilhões. E o combinado lá atrás era que tinha que ser a mesma coisa. E hoje no estado de São Paulo, o IANSP resolveria uma grande parte do problema de saúde. Que o IANSP tem uns convênios, né, com as Santas Casas, hospitais filantrópicos, né, com as prefeituras, hospitais municipais. Então, poderia ajudar. Agora o governo precisa fazer a sua parte. No mais, pessoal, gostei muito da participação de vocês, como sempre, o ano passado em Palmital, né? Já receberam o dinheiro lá, né? Da audiência pública. E a gente esse ano está destinando também, cada ano a gente vai trabalhar mais para colocar as emendas que vocês estão pedindo no dia de hoje, atender. Mas mais importante que as emendas dos parlamentares, os deputados federais e estaduais, e aquilo que vocês estão pedindo hoje, é garantir no orçamento. Por quê? Porque atende todos os 645 municípios. Você faz justiça. Você atende todo mundo quando você coloca no orçamento. É ao contrário, vocês fizeram um monte de pedido, infelizmente nós não conseguimos atender todos os pedidos, colocamos alguns. A mesma coisa são as emendas parlamentares. É bom? É. Ajuda? Ajuda. Mas é pontual. É o prefeito, é o vereador, é a entidade que tem alguma relação com o parlamentar. E aqueles que não têm? Os municípios que não têm? Esses só vão ser contemplados se a gente ajustar e colocar no orçamento do Estado, que daí todo mundo será beneficiado. Grande abraço, parabéns para vocês, que Deus abençoe a todos.